Bora começar? Mateus capítulo 5. Agora a partir do versículo 13 até o 32. Mateus 5. Mandei lá no grupo também a folhinha de estudo para acompanhar. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma tá difícil hoje. Desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não forem muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinará estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer um que disser insensato corre risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele ao caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para a mulher e desejá-la cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o induzir a pecar, arranque-o e lance fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. E se sua mão direita o induzir a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma divorciada comete adultério. Eba! Quem disse que não tem lei no Novo Testamento? Um pouquinho mais puxada que a mulher ainda. Ai. Bom, aqui é a continuação do Sermão do Monte. A gente falou sobre as bem-aventuranças e a gente falou: nossa, é muito legal. Todas as bem-aventuranças, felizes aqueles que choram e tal. Aí agora Jesus deixa um negócio um pouco mais complexo. Ele falou: agora eu vou mostrar para vocês a justiça que é do reino, expressa de forma na vida prática do discípulo. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a verdadeira lei. Então, a ênfase aqui, agora com Jesus, é que a verdadeira justiça não é externa, mas nasce do coração. Então, após definir quem é o verdadeiro cidadão do reino, com as bem-aventuranças, Jesus agora ensina qual é o papel do discípulo no mundo, sendo o sal da terra e luz do mundo, qual é a sua relação com a lei, já recebida de Moisés, e como a justiça do reino supera a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, a ideia aqui de Jesus não é falar apenas a lei como Moisés falou e suavizar a lei como muitos dizem, né? Mas é deixar a lei um pouco mais profunda, mais radical nesse sentido. E aí a gente pode começar já falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. No versículo 13 ele começa: vós sois o sal da terra. No mundo antigo, o sal vai ter alguns significados. E isso é interessante porque a gente precisa entender o que Jesus está dizendo quando chama a gente de sal da terra.
O sal ele funcionava para 3 coisas normalmente, tá? Ele tinha 3 símbolos de acordo com o judeu do mundo antigo. Os dois principais símbolos eram do mundo antigo geral, todos sabiam que o sal fazia isso. A primeira era conservar. Então o sal conservava tudo ante a corrupção. Então, por exemplo, a carne de sol só existe porque lá no Nordeste demorou muito para chegar a eletricidade. Minha mãe estava contando a história esses dias, que demorou muito para chegar a geladeira lá e essas coisas. Então eles salgavam mesmo a carne para poder preservar a carne para ela não apodrecer. E aí, para facilitar um pouco mais esse processo, eles colocavam ela no sol para ela ficar dura mesmo. E aí surgiu a famosa carne de sol que eles comem lá. Então, o sal ele serve como conservante e impede de que qualquer tipo de corrupção chegue ao alimento. E aí, a gente tem a primeira ideia do que é vocês são o sal da terra. Vocês têm que ter um coração incorruptível. Vocês têm que manter o seu coração preservado contra a corrupção do mundo inteiro. Outra coisa, e aí o próprio Jesus diz em relação ao sabor do sal, mais pra frente, é que o sal, ele realça o sabor dos alimentos. Se você come uma carne sem sal, ela não tem gosto nenhum. Mas colocou um salzinho, passou na churrasqueira, nossa, é outros 500. Por quê? Porque o sal realça o sabor de qualquer alimento, seja um tomate, seja uma carne ali. Um arroz é muito melhor com sal do que sem sal. Mas também não pode salgar demais. Vai ficar só com gosto de sal. Então, a gente percebe que o sal como um realçador de sabor, ele tem ali o seu equilíbrio. Mas tem uma coisa muito interessante sobre o sal, ele sendo como símbolo de aliança. Números 18 e 19. Você usava sal para pagamento também, não? Sal para pagamento. É por isso que sal é um símbolo de aliança. Números 18 e 19. Salário. Salário. É sério, pô. É sério. Porque o sal ele era muito difícil de conseguir naquela época. Então ele era o que mais valia. Como, É 18? É, números 18 e 19. Como havia uma troca, era época de troca, né? Antes do feudalismo, capitalismo, então você trocava coisas. E o sal era o que era o mais difícil de se conseguir. Então você trocava o sal por alguma coisa. Eu acho que eu falei números, né? Uhum. Acho que eu errei um pouquinho aqui, pera aí. Não tem nada a ver não. Cadê Neemias? Eu confundi, eu só coloquei os negócios aqui. Não, mas Neemias não vai até 18. Putz, eu anotei o negócio errado. Vou tentar descobrir. Aqui. Da onde o sal é essa parte de aliança. Todas as contribuições santas que os israelitas oferecem ao Senhor, números 18 e 19, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, que vivem com você como estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua diante do Senhor para vocês e para os seus descendentes. Então, o sal também tem como simbolismo a aliança de Deus com o seu povo. Então, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, o ensino central é que a gente, como sal, a gente precisa retardar a corrupção moral do mundo. O mundo ele vai de mal a pior, mas como os discípulos de Cristo, a gente faz com que isso seja menos doloroso. A gente retarda isso. Pregando o evangelho, buscando as nações, fazendo que povos conheçam a Deus e se prostrem diante dele. E ele dá sentido à vida humana, como o sal ele realça sabores. Nós, tendo esse exemplo de ser sal da terra, a gente dá um sentido àquilo que é a vida humana. O próprio cristianismo é um sentido da vida humana. A vida antes do cristianismo não tinha sentido algum. Aí a gente entra em grandes filósofos como Nietzsche, que fala que a vida não tem sentido nenhum, ou até mesmo o próprio autor de Eclesiastes, o próprio Salomão, fala que a vida sem Deus não tem sentido, porque não tem esse sabor, não tem a verdadeira verdade exposta diante de você. Então, quando a gente é o sal da terra, a gente tem um sentido pleno da vida humana e acaba perseverando nos valores do reino, tendo o sal como, se o sal é como um símbolo da aliança, a gente também
preserva e persevera nos valores do reino de Deus. Mas aí Cristo dá uma advertência: se o sal perder o sabor, do que servirá, a não ser para ser pisado pelos homens? Então, o sal sem a função de preservar os alimentos, o sal sem a função de realçar o sabor e dar sentido à vida, o sal sem a função de preservar e perseverar na lei de Deus, é inútil. Um cristão que perde esse sabor, que perde essa perseverança, ele é inútil. Não serve para o reino de Deus. Um discípulo sem um testemunho de reino de Deus perde a relevância diante desse reino. Jesus deixa bem claro. Para que serve? Para nada, apenas para ser jogado fora e lançado e pisado pelos homens. Então os cristãos não existem para se isolar do mundo, mas para influenciar o mundo ao redor. Então a gente deve estar inserido em tudo quanto for questões. Quanto mais questões você puder se inserir na sociedade, se insira, porque vocês são o sal da terra. E aí, ele complementando isso, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, dos versículos 14 e 16. E aí a luz, ela tem também as suas relevâncias. A luz, ela revela aquilo que estava escuro. Bom dia, paz. A luz, ela revela aquilo que está escuro, que está oculto. A luz, ela também direciona. Né? Se você pegar um farol de um carro, ele vai estar te direcionando a estrada, mostrando o que está na sua frente. E a luz, principalmente, expulsa trevas. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, sim, obrigado. Ele mostra claramente que a nossa fé, ela não é privada. Não é uma fé para viver dentro de casa. Não é uma fé para viver dentro de 4 paredes de uma igreja. A nossa fé, ela é uma fé pública. É uma fé que tem que ser revelada a todos, porque nós revelamos a Cristo. Se nós revelamos a Cristo, nós somos a luz que revela Deus. Então a vida cristã, ela é uma vida pública. Ela que vai direcionar todos os momentos do mundo. A gente tem o Ocidente aqui, e o Ocidente, ele foi moldado pelo cristianismo. O Ocidente, boa parte, foi moldado pelo cristianismo, principalmente pelo cristianismo católico e mais para frente o cristianismo protestante. E aí eu falei um pouquinho disso até nas aulas da Reforma Protestante, mas é isso. O cristianismo, ele moldou a política. Então a gente, por exemplo, tem liberdade de expressão por conta do cristianismo. A gente tem um Estado laico por conta de Martinho Lutero. Então foi o cristianismo que trouxe o Estado laico. O cristianismo foi o principal responsável por a abolição da escravidão nas Américas. O cristianismo foi responsável pelo desenvolvimento do país chamado Estados Unidos, que hoje é uma das maiores potências do mundo. Para isso, eu recomendo ler Max Weber, A Ética Protestante e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É muito interessante, por mais que seja uma crítica a tudo isso, ele mostra a história de como o protestantismo ajudou o país a se desenvolver. Por quê? Porque nós temos uma ética de trabalho mais interessante do que qualquer outra coisa, porque a gente não faz para o patrão, a gente não faz para qualquer outra coisa, a gente faz para Deus. E tudo isso é direcionado. Por quê? Porque somos direcionados por Cristo Jesus. Somos luz nesse mundo. Então, o cristianismo dá uma direção e dá um sentido para esse mundo. E como nós, como cidadãos do reino, como a gente já havia discutido lá nas bem-aventuranças, como cidadãos deste reino, nós apontamos essa direção. Nós expulsamos as trevas deste mundo. E aí sim, é nosso dever como um cristão ajudar quem está passando necessidade. É nosso dever como um cristão tirar a gente da rua, recuperar drogado, entrar nas favelas e converter o traficante. Por quê? Porque nós, como luz deste mundo, expulsamos as trevas. É por isso que a fé, ela não é privada, e a vida cristã, ela tem que ser uma vida pública, porque as obras glorificam a Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus, não o nosso ego. Então, a nossa luz aponta para isso. O Wieselberg, que é um grande teólogo, que foi responsável pelo comentário de Kempis, ele fala que a luz não faz barulho, mas ela vence as trevas.
A gente não precisa fazer um escarcéu. Nós precisamos vencer as trevas. A gente não precisa ser completamente louco e revolucionário ou qualquer outra coisa assim. Isso não compete com o perfil cristão. Mas o que compete com o perfil cristão é fazer um direcionamento detalhado do que é o reino dos céus. O discípulo, ele não vive para ser visto. Ele reflete a luz de Cristo. Então, ele não vive para ser visto, mas ele também não pode se esconder, porque ele reflete aquilo que Cristo é. Então, aqui Jesus fecha ali a ideia do que era o ser um cidadão do reino dos céus. E aí Jesus vai começar a ditar o que são as leis do reino de Deus. E aí, antes de começar a ditar quais são essas leis, Jesus deixa bem claro para que ele veio. E aí Jesus diz: eu não vim para revogar a lei nem os profetas, mas eu vim para cumprir o que foi dito pela lei e pelos profetas. Lá no versículo 17. Então, quando Jesus fala de cumprir o que veio cumprir tudo isso, ele veio obedecer perfeitamente o que a lei de Moisés dizia. A gente está falando de Mateus 5, tá? Vocês... Então ele veio cumprir perfeitamente o que a lei dizia. Ele foi o perfeito cumpridor da lei. Ele veio revelar o verdadeiro sentido das coisas. E aí, mostrando o que era o verdadeiro sentido da lei, ele vai começar depois a destrinchar o que era essa lei. Então, ele não veio para abolir, ele não veio para falar a lei não existe mais. Pelo contrário, ele fala, a lei existe, vocês estão interpretando errado, eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem interpretar a lei de verdade. Eu vou aprofundar um pouco mais do que é a lei de Deus. E vou fazer com que vocês consumam essa lei em si mesmos. Como cidadão dos céus, vocês vão ter que saber consumir a lei em si mesmos. Saber como cumprir ela de verdade. E o Cristo, como exemplo do novo Adão, ele obedece perfeitamente a essa lei. Ele revela o verdadeiro sentido da lei e ele consome essa lei em si mesmo. O que é consumir a lei em si mesmo? Consumi-la é pegar para si e mostrar verdadeiramente o que ela é. Consumir a lei até o ponto. É isso aí. Comentário de Genebra com MacArthur diz que Cristo cumpre 3 grandes coisas. Cristo, ele cumpre a lei moral perfeitamente, obedecendo, e aí ele obedece a Deus até a morte, em morte de cruz, como Filipenses diz. Então Cristo, ele é o cumpridor perfeito da lei moral. Ele também cumpre a lei do Antigo Testamento, a lei cerimonial, sendo o próprio sacrifício, sendo o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Então ele cumpre a lei moral, mas cumpre a lei cerimonial, mas ele também cumpre a lei dos profetas. Por quê? Porque ele é o Messias enviado de Deus. Sendo o Messias, ele cumpre a lei dos profetas. Então, Cristo agora a gente tem sendo a principal figura de cumprimento tanto da lei moral, como da lei cerimonial, como da lei dos profetas. Cristo é então um homem perfeito perante Deus. E agora, sendo o homem perfeito perante Deus, ele vai ensinar as leis de Deus e como a gente deve cumprir. Então a gente já tem, vocês são cidadãos dos céus, vocês nas bem-aventuranças, bem-aventurados vocês quando perseguirem, humilharem. Então Cristo já tem a cabeça falando, vocês são dos cidadãos desse novo reino. Já falei para vocês que como cidadão desse reino, vocês precisam mostrar esse reino, sendo sal, sendo luz. Por quê? Porque eu sou o cumpridor perfeito dessa lei. Então eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas mostrar o que ela é de verdade. Agora eu vou falar para vocês qual é a autoridade que vocês têm perante a lei, para depois mostrar para vocês como cumprir elas. Então, nada da lei perde o valor até o seu pleno cumprimento. Agora eu vou reler aqui o versículo 18 e 19 para ficar mais claro do que se trata isso. Mateus 5, 18 e 19. Ele vai começar dizendo: em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto,
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus está dizendo, beleza, vocês são... Eu já mostrei aqui que vocês são cidadãos deste novo reino, do reino dos céus. Mas o que além disso vai mostrar que vocês são do cidadão desse reino? Já que eu não venho para abolir a lei, nem os profetas, vocês precisam cumprir a lei. Nada da lei perde o seu valor, então ela precisa ser cumprida. Por isso que a gente não abandona o Antigo Testamento. A gente mantém ele... Eu sei que durante a história da igreja muita gente quis cortar o Antigo Testamento. Existia um herege chamado Marcião de Sinope, no ano 317, que queria abolir o Antigo Testamento da igreja. Ele aceitava somente os escritos de Paulo e o Evangelho de Lucas, porque dizia que os outros evangelhos eram muito parecidos com a lei judaica. E os outros escritos dos outros apóstolos davam muito aceno à lei judaica. Então, ficava só com alguns escritos de Paulo, porque ele tinha críticas também de alguns ensinos de Paulo, e com o Evangelho de Lucas também eliminando tudo que era referenciado aos judeus. Porque ele não aceitava o Antigo Testamento de jeito nenhum. Mas aí Jesus Cristo deixa bem claro que não é pra gente abolir essa lei. Não é uma graça barata, a gente vai cumprir a lei, nada da lei perde o seu valor. Pelo contrário, a gente vai cumprir ela de forma mais profunda do que os fariseus. A lei, ela não salva. O que salva é a graça, e a gente já discutiu isso. Mas ela revela o padrão de Deus como um ser santo. Se Deus é santo e tem um padrão e tem uma lei, essa lei deve ser cumprida. Porque é o padrão que Deus dá. Então, É o manual do game. é o manual do game. É o manual de como montar as coisas. De seguir a vida. Se vocês são um cidadão do reino dos céus, o padrão de vocês tem que ser o padrão de Deus. Por isso que Jesus, depois de discutir, falando, do que adianta vocês não... Se vocês não cumprem isso, não cumprirem o menor desses mandamentos e ainda ensinar os outros a também não cumprirem, vocês vão para o inferno sim. Vocês serão chamados de menor no reino dos céus. Mas também, se vocês ensinarem a cumprirem esses mandamentos e também exercerem esses mandamentos, vocês serão chamados maior do reino dos céus. Ele vai lá e começa a criticar os fariseus. Ele fala, então, a justiça de vocês tem que ser superior às dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles ensinam a lei, mas eles não cumprem a lei. Eles pedem para vocês cumprirem um menor tio da letra da lei, mas eles mesmos não conseguem cumprir. E aí ele fala, do que adianta se a justiça de vocês não forem maior do que a dos fariseus? A justiça de vocês tem que ser maior do que uma justiça externa. Então a justiça de vocês, o cumprimento da lei, não deve estar somente naquilo que eu visto, ou naquilo que eu deixo de vestir, naquilo que eu cumpro da lei de Deus externamente. Tem que ser superior a uma aparência religiosa. Tem que ser superior ao legalismo do que muitos fazem hoje em dia. Do que os fariseus faziam naquele momento. O legalismo ser uma transformação real do coração, uma aparência meramente religiosa, uma justiça completamente externa. Mas é uma justiça do reino dos céus. Que assim como a justiça de Cristo, que a gente já discutiu no capítulo 4, no capítulo 3, era superior à dos fariseus, agora ele fala, a justiça de vocês também tem que ser superior. Porque o cumprimento da lei não tem que ser algo externo a vocês, mas interno, dentro do coração de vocês. Tem que ser algo transformador, não meramente religioso. Tem que ser algo produzido por Deus. Porque se vocês não forem superiores aos fariseus, nada vai adiantar. O inferno ainda vai aguardar vocês. E Jesus não tem medo de falar de inferno. Nessa hora ele não tá pouco se importando, porque vocês pensam e falam, ai não, nossa, tá muito rígido. Fala, o inferno espera vocês.
Por quê? Porque vocês não conseguem ser superiores aos fariseus, que são um bando de hipócritas. E aí agora Jesus definiu então o que é um cidadão do reino dos céus. Alguém que é superior a meros religiosos e legalistas. Alguém que cumpre a lei de Deus nos seus padrões. Aquele que tem toda a bem-aventurança. E aí Jesus agora vai começar a ensinar o verdadeiro sentido da lei. E a primeira lei que ele vai falar é sobre a lei do homicídio. Que é o mandamento não matarás. E aí Jesus diz, vocês ouviram, porque nem tudo está escrito na lei de Moisés. Tudo que Jesus vai falar aqui era muito do que os fariseus falavam, do que era tido como algo pelos próprios judeus. Mas muitas das coisas que tem aqui não tem diretamente escrita na lei de Moisés. Mas aí quando chegar essas leis a gente fala a respeito disso. Mas o primeiro ele vai falar, não, vocês ouviram o que foi dito, não assassinarás. Quem assassinar será levado para julgamento. E aí você fala, poxa, o que você pensa sobre não matarás? Eu não vou matar alguém. Não vou assassinar alguém. É só um ato físico que pode ser condenado. Então, o ato de eu assassinar alguém era ato condenado. E aí Jesus vai falar do que era a verdadeira interpretação dessa lei. O que o próprio Deus queria dizer como que era o padrão. Ele vai à raiz do problema do assassinato. A ira, o desprezo e o ódio verbal contra o irmão. E aí Jesus começa. Você diz que não assassinarás. Mas eu digo para você que todo aquele que se irá contra o seu irmão já matou ele. Todo aquele que disser pro seu irmão, seu tolo, seu imbecil, seu idiota, você não serve para nada, você é um burro com desprezo, você já matou o seu irmão. Você que destila ódio verbal e xinga os irmãos e por puro ódio, você já matou o seu irmão. Porque é a partir disso que gera o assassinato. A raiz de tudo isso é a ira, é o desprezo e é o ódio contra aquele que é seu semelhante. Então, o pecado já não é mais... Jesus começa a mostrar que o pecado, o não cumprimento da lei, já não é mais só um ato físico. Mas é um pecado que começa no coração, antes de começar a aparecer nas mãos. O ato do pecado começa no coração. E aí Jesus fala, beleza, você se irou contra o seu irmão, você matou ele no seu coração. Pode resultar numa morte física. Tem um negocinho no seu cabelo. Os bichinhos gostam do cabelo da Bia. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Pronto. Mas qual é então o que Cristo diz então que se deve fazer? Primeira coisa é que Deus prefere um coração reconciliado. Uma religião que não é só de aparência, mas é uma religião vivida. A palavra religião é religare, do verbo religare, que significa reconectar. É reconectar com Deus. Se religar mais uma vez com Ele. E essa religação com Deus, ela tem que ser vivida. É um perdão na prática. Então a espiritualidade sem reconciliação, sem perdão, é pura hipocrisia. Por isso que Jesus continua nos versículos 23 a 26 dizendo: portanto, se você estiver apresentado a sua oferta diante do altar, antes de você ir para o seu culto para adorar a Deus, e ali se lembrar de que você está irado com seu irmão, de que seu irmão tem algo contra você, deixe então a sua oferta ali. Para de fazer culto. De nada adianta o seu culto perante Deus se você não estiver pronto para perdoar o seu irmão. Parar com esse ódio, parar de matar o seu irmão. Então você deixa a sua oferta ali diante do altar e vai se reconciliar com o seu irmão. Ah, mas não fui eu que feri meu irmão. Foi meu irmão que me feriu e que me levou no tribunal. A ele. Então não demore para entrar de acordo com o seu irmão no tribunal. Antes de ele levar para o juiz a causa, reconcilia com ele.
Faça isso quando ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. E em verdade lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aí Jesus mostra o resultado do que é o verdadeiro assassinato perante a lei de Deus. No final é a condenação. Você vai ser levado diante do juiz, porque você não conseguiu perdoar, porque você se irou com o seu irmão. E o juiz não vai ser bonzinho com você. Ele vai te levar à prisão e lá você vai ficar, até que seja pago tudo. Só que o pagamento do pecado é eterno, né? Então, é algo para sempre. E aí Jesus vai aprofundar um pouquinho. Ele falou, agora eu ensinei para vocês a principal lei. Agora vamos para outra. Não adulterarás. Aí você fala, poxa, é fácil, pô. É só eu não sair pegando a outra mulher, não pegando outro cara. Não adulterei. Aí Jesus vai lá e fala, mas se você olhar para aquela mulher e a desejar, no coração você já pecou. Você já cometeu adultério. Todo aquele que olhar para a mulher com vontade, com desejo no coração, já cometeu o pecado. Então o pecado não é o ato, mas é o desejo cultivado dentro do coração. Então o olhar com sentido, trazendo com sentido disso tudo, já traz uma transgressão moral. E aqui Jesus não traz uma linguagem figurada, não é uma linguagem também literal, mas é meio que uma urgência espiritual. Resolvam o problema do coração de vocês. O pecado deve ser tratado com seriedade. Nenhum prazer que tenha dentro do coração vale a perda espiritual. Até porque Jesus vai dizer, é melhor então, se seu olho está te fazendo pecar, arranque ele fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho do que o seu corpo inteiro ir para o inferno por conta disso. Se sua mão direita te faz pecar, arranque-a fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus faltando uma mão do que o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. Então é melhor cuidar do seu coração. Se para você o adultério era um ato físico, assim como o assassinato também era um ato físico, Jesus está dizendo, o seu coração é que é o problema. Cuida do seu coração. Cuida dos desejos do seu coração. Porque é dali que vai proceder a raiz de todo mal. A raiz de todo pecado. E aí ele entra na questão do divórcio. E aqui é um pouco mais complicado. Porque o divórcio era banalizado naquela época, tá? As pessoas... Então tal que a ideia é que o divórcio foi só dado como lei para o povo porque o coração do povo era muito duro. Então, Deus permitiu o divórcio para Moisés porque o coração do povo era muito duro. Só que eles pegaram dessa lei e começaram a banalizar. Lembra da mulher que Jesus encontrou que teve 7 maridos? E nenhum era dela? Era 7, né? Ou era 5? 5. Aí, ó, aumentei 2. Tadinha. 5 maridos e nenhum era dela. Não é porque ela era... Não fala que ela é uma prostituta, que deitava com os 5 maridos, mas que todos esses maridos, normalmente, divorciavam-se dela. E o que ela estava agora não era marido dela. Por quê? Porque era alguém casado. Alguém que ainda não tinha se divorciado. E queria dar carta de divórcio para receber ela como mulher. Então o divórcio era banalizado. O cara que simplesmente não queria mais a mulher, ele só pedia pro líder, pro rabino, pro rabi, uma carta de divórcio. Ia na sinagoga, pedia e assinava a carta de divórcio. E ele estava livre daquele casamento. Mas Jesus, ao contrário de tudo isso, ele defende a santidade no casamento.
ele condena o uso egoísta da lei do divórcio. E aí, Jesus fala, beleza, vocês estão dando divórcio a dar rodo, mas tem só um motivo para vocês darem divórcio, que é a imoralidade sexual. Do grego porneia. É daí que vem o nome das outras coisas aí. Pornografia e etc. Então, porneia, imoralidade sexual. E é tudo que permeia a imoralidade sexual. Então aí a gente tem traição, a gente tem coisas ilícitas dentro do casamento nessa área, a gente tem pessoas começando a gostar de pessoas do mesmo sexo também, é tratado como imoralidade sexual. E aí Jesus, nesse caso, como vocês estão indo contra a própria natureza, é o casamento santo que Deus permitiu, essa lei pode ser feita. Por quê? Porque o problema não é a lei de Deus, o problema não é o casamento, o problema é como vocês lidam com isso, é o coração de vocês mais uma vez. Dois barulhos ao mesmo tempo tá difícil. Eita, Cláudio! Mas aí, as pessoas não estavam só se divorciando por esse motivo. Era qualquer motivo mesmo. O cara não gostava mais da mulher, falava, vou pedir carta de divórcio. O cara tava afim de outra, separava a outra e ficava com outra. O cara simplesmente queria ficar sozinho, dava carta de divórcio. Era um motivo egoísta. E o que Jesus faz agora é proteger a vítima do divórcio, não legitimando mais o pecado. E qual era o princípio de tudo isso? E o que Jesus estava querendo ensinar como cidadãos do reino dos céus que vocês são? É que Deus valoriza, acima de tudo, a fidelidade. Deus valoriza a aliança feita entre vocês. Porque o casamento acaba sendo uma aliança entre pessoas. Deus valoriza a responsabilidade moral que cada um tem com o parceiro, que cada um tem com o próximo. Então, diferente do que estava sendo feito, tudo banalizado, onde as pessoas faziam o que quer, fazendo com que outras pessoas pecassem por meio disso, porque Jesus deixa bem claro que aquele que dá a carta de divórcio fazendo isso, torna a outra pessoa também culpada do adultério. E quem casar com uma pessoa divorciada nesse sentido também comete adultério, porque a ligação do casamento é mais forte do que qualquer papel que a gente tenha hoje. É uma ligação. Então, tal que Paulo vai falar sobre isso na igreja de Coríntios, ele vai falar que é pra gente não se deitar um corpo com uma prostituta, porque o povo da igreja de Coríntios estava fazendo isso, porque você se tornava uma só carne e um só espírito com aquela mulher. E você estava manchando o templo de Deus. Então o casamento é algo muito sério para Deus. É por isso que exige fidelidade. É por isso que exige santidade. A própria igreja de Deus, ele trata como uma noiva com que vai casar. Por quê? Porque ele é fiel à sua noiva. Ele é fiel à sua igreja. Ele é fiel a tudo que ele quer. E aí Cristo, nos ensinando sobre isso, nos ensina que Deus também valoriza isso. A fidelidade, independente do âmbito, não precisa ser só do casamento. Mas que Jesus esteja falando do casamento, é a fidelidade em todas as coisas. Mais pra frente ele vai voltar nisso, dizendo sobre o seu sim ser o sim, o seu não ser o não. Porque você precisa ser fiel à sua palavra. Então tá que no próximo, vamos deixar pro próximo domingo, como eu disse, o Sermão do Monte é muito comprido. Próximo domingo a gente fala disso, mas ele já vai iniciar depois disso falando sobre o juramento, para não jurar em falso, porque você precisa ser fiel. Você precisa respeitar a aliança. Deus respeitou a aliança que ele fez com Abraão. Deus respeitou a aliança que ele fez com o seu povo, ele jamais quebrou a sua aliança. Então,
ele permanece fiel, ele permanece aliançado com o seu povo. E o próprio Deus tem uma responsabilidade moral com o seu povo, preservando eles até o fim. Então vocês, como cidadão do reino dos céus, também devem fazer isso. Então, esses pequenos trechos que a gente viu aqui da leitura geral, Cristo está ensinando que a justiça do reino vai além de mera aparência. É uma justiça que vem do coração. Começa no coração, para depois se transformar numa aparência. A gente ainda assim parece com crente. A gente ainda assim não é confundido com o mundo, mas a gente só não é confundido com o mundo porque o nosso coração mudou primeiro. A mudança começa aqui e começa depois a aparecer. Normalmente as pessoas já querem que você aparenta ser alguma coisa que realmente você já não está conseguindo ser. E aí você se torna um hipócrita como os fariseus. E aí também ensina que que Deus transforma atitudes, desejos e relacionamentos. Esse Deus transforma isso. Não é agora mais uma mera lei escrita, mas é uma lei que mora no coração, que transforma quem nós somos, os nossos desejos e os nossos relacionamentos com outros da comunidade e até mesmo com o seu pai. Então, nós somos chamados a influenciar o mundo. Somos o sal da terra, a luz do mundo, não imitar este mundo. Deus exige mais do que um comportamento. Deus exige o nosso coração, que o nosso coração seja mudado. Então Deus quer primeiro o seu coração. Seu coração precisa ser transformado primeiro. Então aquela frase, Deus quer o seu coração, ela tá certa. O problema é que o pessoal só acha que Deus só quer o coração. É porque um coração não transformado não muda na aparência. E aí, então, no final das contas, você acabou não tendo seu coração transformado com essa frase, né? Então Deus quer sim o seu coração transformado e, consequentemente, a sua aparência. O mundo te enxerga diferente. Deus quer te livrar da ira, de desejos pecaminosos, do egoísmo, e tudo isso precisa ser confrontado perante a lei de Deus. E é por isso que, como cidadão do reino dos céus, a gente precisa viver nesse padrão e precisa ser confrontado nisso todos os dias, porque a gente cumpre as leis dos homens. Eu não roubo, eu não furto, eu pago meus impostos em dia. Eu tenho que morrer lá calculando os impostos, mas eu calculo os impostos, calculo certinho. Eu obedeço a lei dos homens. E assim como eu me preocupo em obedecer a lei dos homens, eu preciso me preocupar mais ainda como cidadão do reino dos céus, sendo só um cara exilado, fora do mundo, vivendo aqui como um exilado, mas pertencendo a um outro lugar. Esse outro lugar tem as suas leis. Como cidadão desse lugar e como um patriota mesmo desse lugar, eu levo esse reino, eu levo essa cultura, eu levo a lei desses lugares por onde eu passo, principalmente nessa terra, onde a lei dessa terra é completamente contrária à lei do que é essa lei do reino dos céus. Então a fé cristã, ela precisa ser vivida dentro do nosso coração, transformado e nos nossos relacionamentos diários. Amém? Vamos para algumas perguntinhas? Eu já terminei. Falta 7 minutinhos. Perguntinhas básicas. Quando ele fala culto, você matar um homem, está no mas ele está falando sacrifício. Sim. É porque o sacrifício é o culto a Deus. Hoje nossa ideia de culto é diferente, né? A gente tem uma liturgia, a gente canta os louvores e fala a respeito disso. Mas o culto a Deus é um culto diário, um culto de sacrifício diário. Então, é mortificar a carne. Então, eu não consigo prestar qualquer culto a Deus. Então, Deus não recebe qualquer culto, a não ser que eu esteja bem com o meu irmão. Então, é algo bem interessante aí. Então, vamos lá na hora da gente fazer o culto. E o que significa ser sal e luz do mundo?
Hoje em dia, quem se arrisca? Trazendo para o contexto de hoje, o que significaria ser sal da terra e luz do mundo? Ser um exemplo. Me dê um exemplo. Não ser só aquilo que pega, mas colocar pra fora, fazer mesmo e demonstrar que você faz. A Bia sempre fala, o pessoal do serviço dela fala, Bia, mas você não é crente? Você não faz, tipo, a Bia começa a brincar com qualquer coisa. A gente pode fazer Não isso. posso dar risada. Mas você não é crente? Eu falo, gente, eu sou crente, calma. Não pode dar risada. Qualquer coisa. Crente pode dar risada. É. Mas esse crente era pecadora. Mas é isso. É o mundo olhar pra você e ver você como um exemplo. Tipo, caramba, crente não faz isso. Qualquer crente, se você olhar e falar, poxa, crente não vai roubar. Mas se você tem um pastor roubando, você fala, ih, não é crente. Crente não faz isso. Então, sendo luz do mundo, sal da terra, você precisa ser um exemplo. Devolver um troco a mais, você já faz diferença. Você não tá devolveu um roubando, troco a mais. Mas você já fez diferença. Já fez diferença. Quem já pegou troco no supermercado a mais aí? Ah, poxa, veio só uns... veio 50 centavos a mais. Tá de boa, né? Pô, pulei a catraca do busão, vai. Pulei a catraca do metrô. Já roubei alguns chocolates da Americana. Da Americana. Aí, entendeu? Aí você olha e fala, a lei de Deus, aí olha pra você e fala, então, né, irmão? Cadê o sal? Cadê a luz? No que adianta, então, ser chamado de sal da terra e luz do mundo se o sal perdeu o seu sabor e se a luz não tá conseguindo iluminar? É no meio do grupinho que vai roubar lá os chocolates da Americana. Acho que é por isso que ela faliu. Ainda bem que eu vendi as ações antes de falir. Eu já tava vendo ela quebrar já. Fala, pô, no meio do grupinho fala, você é diferente, irmão. Você se comporta diferente. É no trabalho o pessoal fala, realmente. É quando você chegar no trabalho, o pessoal fazendo um monte de piada esquisita, chega, cala uma boca. Ih, o Henrique chegou, mano. A gente para de falar essas piadas aqui, né? A gente para de falar sobre esse assunto. Teve vezes que eu te falar, velho. Eu sou casado, gente. Eu posso conversar sobre isso, tá de boa. Porque é automaticamente, peraí. Isso aqui não pode falar. Isso aqui não pode ser feito. O Henrique tá na... Pô, eu fico até... Tipo, legal, né? Vocês têm que ser reconhecidos por isso. E qual a diferença entre obedecer por aparência e obedecer do coração? Ou é por aparência? Poxa, vamos lá, pensamento crítico. Eu te daria meio certo, porque na minha pergunta não foi. Mas me dê exemplos. Por aparência é você fazer aquilo pra que as pessoas vejam e pensem, tipo assim, ela tá fazendo certo. De coração é porque você tá fazendo não pro que as pessoas vão pensar, mas porque você quer fazer aquilo do seu coração. É a ideia do seu pra ela. Exato. Aí, ó, viu? Foi mais fácil. Não tava tão difícil. Você faz pra agradar a Deus. Seu coração não tá preocupado com que os outros vejam quem você é, mas como Deus te enxerga. Como podemos proteger o nosso coração contra esses desejos pecaminosos? Tem que andar com Deus, porque... Eu acho que andar com Deus é um negócio muito sério. Tem que ser diário. Porque a ideia é que se a gente anda com Deus, a gente protege sim o nosso coração pecaminoso contra esses desejos pecaminosos, mas Deus exige muito da gente. E Jesus deixa isso bem claro, tipo, vocês achavam que era só se você matasse o outro, mas não é. É mais além. É mais além do que vocês pensam, é mais profundo do que vocês pensam o que Deus quer. Qual é a santidade que Deus exige de vocês? Então é isso, é andar com Deus. E para isso a gente... andar e ficar sempre alerta. A gente ora, a gente vigia, a gente lê as Escrituras, porque se as Escrituras é a palavra de Deus, então tudo que Deus quer tá nela.
né? A gente só precisa saber interpretar também, né? Você vai começar a ler o livro de Números. Tantas pessoas separaram por tribos e assim assado. E aí ficaram 400 e poucos mil pessoas com a tribo de Benjamim. Aí você vai, o que você quer falar com isso aqui? A árvore genealógica, né? A árvore genealógica. E Jubal teve filhos. E nasceu tantas pessoas, e viveu tantos anos e morreu. Aí você fala, o que Deus quer dizer com isso aqui? Eu nunca entendi esse negócio de árvore genealógica. Eu ficava me perguntando pra que isso? Até aquela aula que você explicou a genealogia de Jesus. De Jesus? Antes disso eu li a genealogia e ficava, gente, pra que isso? Essa passagem é em Êxodo ou é em Números? Qual? Essa passagem de vários filhos. Eu já cheguei ali até Êxodo, né, a Bíblia. Aí fala muito sobre Noé, foi quando me perdi. Tipo, muitos filhos e tal. Gênesis tem muita genealogia para poder chegar até Noé. Êxodo começa muita genealogia por conta de Moisés. E aí Números começa a falar sobre como foi distribuído o povo de Israel na Terra Prometida. Nas 12 tribos. Aí Levítico vai falar da lei cerimonial, como é que o israelita vai cumprir tudo isso daí. E o Deuteronômio vai dizer então como é que foi a chegada do povo de Israel na Terra Prometida. E aí vai pegar um pouco do que seria a lei moral também. Mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vão falar também um pouco, abranger toda a lei de Deus. É por isso que o Pentateuco é muito importante para o povo judeu. Toda essa nossa aula, todo esse texto que a gente leu aqui, do versículo 13 ao 32, foi bastante coisa, ensina sobre compromisso com Deus, fidelidade e responsabilidade dos nossos relacionamentos. Agora eu mandei a pergunta complexa, eu deixei por fim. Que bom que vocês não fizeram prova. A primeira prova que eu fiz, o pessoal falou, não dá não, aí eu desisti de fazer prova. Sempre manter vigilante, sempre pesar o coração, porque é dele que semeia qualquer pecado, então ele começa. Mas qualquer pecado. Eu acho que Jesus deixa claro que não tem como a gente fazer aquilo que é correto por pura vontade nossa. A gente precisa estar com Ele, porque é através do Espírito Santo que a gente vai realmente mudar e fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. E a gente só vai cumprir a vontade de Deus estando com Deus, porque do nosso próprio coração não é possível. A gente vai fazer por aparência, vai fazer para o outro ver e não vai fazer de verdade, realmente para a glória de Deus. Isso é ser cidadão do reino dos céus. É fácil? É fácil? Nossa. Não, mas que é a única forma de ser fiel a ele. Cara, tá. A pessoa fala, não, o Novo Testamento é de boa, né? Tranquilo. É tranquilo, o Antigo Testamento. Jesus é paz e amor. Boa. É Jesus. Deixa eu complicar um pouco a vida de vocês, porque ser cidadão dos céus é mais complicado do que vocês imaginam. Então, domingo que vem a gente termina o capítulo 5. E eu vou ter que dividir. Olha o tanto de coisa que tem. Se eu fizesse um capítulo inteiro, não ia dar. Eu precisava de umas 3 horas para essa aula. Então, dividi as 3 horas de aula em 1 hora, 3 aulas. Eu tenho uma dúvida que buga um pouco a minha cabeça.